dessa criança. Ele não tem, ele é inocente, ele não tem culpa de nada. Tudo perfeito. Mas então, Marlon. Valdo, você disse que pode observar as pessoas e saber o nível da inteligência pelos olhos. Essa questão do olhar é porque passa mais energia, é o olho que passa? O olhar tem uma opção de coisa que o povo tem dificuldade. Até médico, até oftalmologista tem dificuldade de entender os olhos. O olho tem luz própria, ele reflete a luz própria. E outra coisa, ele tem comunicação direta com o processo do cérebro. Então, por exemplo, é um monte de gente que tem problema porque eu ouvi um ônio que deu alteração, que é o estrabismo. Quando isso é muito grande, perturba a cabeça dele. Ó, acabou de falecer um cara que era assim, Kirchner, da Argentina. Um outro é aquele seu colega lá, seu amigo lá da sua terra, Sartre. Você quer mais exemplo? Você quer mais exemplo do que o Sartre? Não, quer mais exemplo que o Sartre? E assim tem um monte deles. Então, esse povo precisa ser examinado. Então, o processo de olhar é coisa séria. Agora, isso, do ponto de vista que a gente está falando, que todo mundo vê da medicina. Agora, vamos olhar do ponto de vista parapsíquico. Existe um negócio que chama triscagem. A hora que você olha para a pessoa e vê. Isso aí é impressionante, com o tempo, você entender o processo da triscagem. Desse povo todo, por exemplo, que é muito conhecido aí, que vocês já ouviram falar, o cara que eu conheci, que triscava mais, era o nosso amigo lá de... Hein? Arigó. O Arigó triscava, que era uma coisa impressionante. O Chico entendia o processo de triscagem dos outros. Ele de vez em quando chegava e falava assim, meu filho, você viu fulano? Ele trisca. Vamos examinar ele, vamos ver o que a gente faz. Vamos ver se é positivo ou negativo. Ele sabia disso. Então tem muito mais relação entre a energia, o nível de inteligência e os olhos do que as pessoas... Aqui desde a antiguidade eles falavam que os olhos são a alma, as janelas da alma. Então a alma aparece pelos olhos. Balzac era um bom leitor de olhos, porque se você passar um pente fino assim agora, na obra inteira... Tem vários nomes que eles usam isso na coisa escrita. Agora, um processo, quase sempre hoje que eles gostam, é a chamada comunicação visual. É isso. Você mesmo já andou estudando essas coisas. É a linguagem visual, a comunicação visual, a informação visual. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é isso. Mas agora, os olhos, em seguida, são as sobrancelhas. Você vê como é que é a situação, que é o que compõe a moldura do olho. Na questão, por exemplo, de cosmetria, de fazer, você está entendendo, a maquiagem, o processo da sobrancelha é importantíssimo. Alinhamento, né? Alinhamento. De vez em quando eu vejo, tem certa senhora que chega aqui com a sobrancelha e entrega as baratas, mas eu não tenho ambiente para falar. Se ela fica mais tempo, aí eu abro o jogo. Há pouco tempo eu falei com uma aí. Raramente eu falo. Fala assim, ó, você tem que dar um jeito, seu negócio, você está virando uma múmia por causa disso aí, dá um jeito. Tá, disso, fui explicando. Falei assim, anota tudo para você estudar em casa. Então, desenvolver... Então, o processo da apresentação é sério, muito sério. Desenvolver uma leitura ótica parapsíquica, então é bem interessante em termos de você fazer o povo quer estudar com a evidência. Né? A primeira coisa que devia estudar é a aparência, o visual, a força presencial das pessoas, para começar a entender o que é aquela evidência. Senão não adianta não. A parapsicosfera, por exemplo, da pessoa, ela vem depois disso. Tem que examinar isso tudo. Agora, quando a pessoa tem uma noção do pequeno, do médio, do grande, dentro dessas manifestações, tudo fica como se fosse um livro aberto. A pessoa começa a ler o povo tudo. Muito melhor. Valdo, o que você já observou em relação à sobrancelha? Sobrancelha é a base do processo do rosto. Uma pessoa vai fazer maquiagem. A primeira coisa que tem que ver são os olhos com a sobrancelha. É o que fixa em primeiro lugar. Você, quando vê uma pessoa, você olha para os olhos dela, para ver se ela está olhando para você. Lá no fundo é isso. É que essa semana... Para ver se ela tem comunicação visual. Como é que é? Então, isso é o diálogo visual. Essa semana eu conheci uma pessoa que o que me chamou a atenção nela foi a sobrancelha. E pela sobrancelha... Sim, mas tem sobrancelha que são mal feitas por excesso e tem sobrancelha que são mal feitas por falta.
Aquela mulher que faz um risco na sobrancelha, ela vira o quê? Uma boneca mal maquiada. Não, essa pessoa era natural. Agora, aquela que tem tipo sobrancelha do Monteiro Lobato é porque é burro, não entende de cor. Então, ele fica com aquele negócio de macaco. Entende? A hora que aqui, ó, a sobrancelha junta com essa, isso é macaco. Isso é o primata. Monteiro Lobato é típico disso. Olha lá como é que ele era. Eu não conheci o Monteiro Lobato pessoalmente, porque se encontrasse com ele, eu falei assim, olha, é bom tirar isso aí. É macho, eles não entendem isso. A sobrancelha feminina mais bonita que eu já vi, Valdo, é a da Kim Novak. Entre os olhos e a sobrancelha é uma simetria, assim. Não, isso tudo influi, né? A simetria influi. Vale a pena. Mas o processo nosso, como ele está perguntando, então, a sobrancelha é uma coisa seríssima, a gente tem que ver. Agora, é muito homem boboca que não entende nada disso, que tem sobrancelha de primata. Isso é um fato. Agora, Valdo, você acha que isso tem relação... Eu, como estudei muito essas coisas, mas quando eu fui para lá, eu já sabia disso. Quando eu fui estudar os negócios com o Sakurai, eu já sabia dessas coisas todas. Em Hollywood, eu já sabia disso tudo. Professor, você acha que tem relação com a personalidade? Por exemplo, sobrancelhas que são mais delineadas, mais enviesadas? Não, arqueada, aquele negócio, tudo depende da composição do rosto. Tem que ver a composição, os traços da linha do rosto. Foi isso que me chamou a atenção. Quando eu olhei a sobrancelha dela, me veio a informação de personalidade forte. Agora, ó, outra coisa. As mulheres, principalmente as mulheres, devem evitar uma maquiagem que a coloque artificial. Quanto menos artificial seja e mais natural seja a mulher, melhor. Isso aqui é um princípio. A maioria esquece isso. Porque chega num certo ponto que a pessoa virou uma coisa que é uma coxa de retalho. Ela não sabe o que é que começou mais. Já fez tanta plástica, já mudou tanta coisa, já que virou um produto artificial, você está entendendo? Mal feito, mal acabado. Então, nos Estados Unidos, o que piora mais nisso é o nariz. Você vê os narizes que são mal feitos, porque nos Estados Unidos tem muita cirurgia plástica mal feita. E faz uns narizes esquisitos. Você olha, e essa aí não vai, é boboca. Você vê só pelo jeitão dele. Não, Michael Jackson já era pirado, aquele era totalmente anormal. Ele era um caso patológico, todo mundo sabe disso. Né? Ele não pode servir nem de exemplo, porque ele era patológico, tudo dele, muita coisa dele, tudo pirado, maduro. Agora, a humanidade, vamos dizer, nós chamamos aqui, como eu estou chamando, consim convencional. A humanidade consim convencional gosta dos doidos, dos excêntricos, dos loucos, dos pirados. Por isso que sai aí e tem muito bom resultado. Olha só, a maioria desse povo aí que são aclamados, são ícones e ídolos, tudo está usando cocaína. Então veja, isso são os concis convencionais que aplaudem esse povo. Tudo é uma loucura. Vocês viram ontem, por exemplo, São Paulo na Avenida Paulista, no Rio, na Copacabana. 2 milhões de pessoas e o povo antes. O que é que estava falando daquilo? Gente que veio do fim do mundo, etc. falando. Consins convencionais. Eu acho até um perigo quando você fica naquele mundo, 2 milhões de pessoas juntas. Isso é fronteiriço ao suicídio. Eu acho um perigo. Eu nunca entrei numa multidão grande assim. Um happening que você não tivesse saída. Eu vou num lugar, tem 50 pessoas, veja, onde é que é a porta? Isso é